Olá, a alegria de estar aqui com você, mais uma vez, o Cá Entre Nós, continuando a nossa conversa com o Dr. Mário Zonta, um grande amigo nosso que no programa anterior falou um pouco de terapia neural, coisas muito interessantes sobre a nossa constituição física de cada um de nós, os reflexos que aparecem em nosso corpo e, principalmente, a busca da origem desses reflexos, dessas manifestações. Mário, novamente, muito obrigado pela presença. Obrigado, Fernando. Para quem ligou a televisão agora, não pôde ouvir o nosso programa anterior ou assistir, que está no YouTube, você pode, programa Cá Entre Nós na TV, resumidamente, o que é terapia neural? É uma técnica, é uma terapia que visa identificar campos interferentes ou processos que podem desencadear as doenças, através das memórias que o corpo vai criando ao longo da vida. E para isso a gente utiliza a procaína, que é um anestésico em baixa concentração, na ordem em torno de 0,5, 0,7%, em que a gente faz aplicações em determinadas áreas que supostamente são essas áreas que dão origem aos processos. E a gente colhe essas informações através de uma observação da história de vida, da história individual de cada ser humano. Porque veja o que acontece, Fernando. Cada indivíduo ele tem sua particularidade, a gente chama de uma singularidade. Sim, ou seja, sim. As coisas que aí acontecem aqui de forma diferente. E essa singularidade é que leva você, às vezes, a ter os processos. Sim. E isso está intimamente ligado com a cavidade bucal. Por que a cavidade bucal? Porque a cavidade bucal, assim como determinadas outras áreas do corpo, fazem participam num processo chamado composição do sistema todo corporal através dos microsistemas. Sim, sim. E através da boca, a boca carrega uma quantidade de informações que é algo que dá para escrever um livro. Nossa. Então, quando você tem a possibilidade, através dos dentes de alguma pessoa, fazer um rastreamento, que a gente pode dizer, você consegue ver, inclusive, com a relação da ancestralidade, tudo aquilo que foi vivenciado e que está ali armazenado. Está fotografado tudo aqui? Está fotografado. E as relações totais em relação com as questões familiares, com as questões com o trabalho, com a questão relacionadas à casa e assim por diante. Então você consegue ver através da boca o que os teus avós viveram, os traumas que eles tiveram, os conflitos que eles tiveram, está ali gravado nos teus dentes. Então os dentes tem uma particularidade em termos de complexidade dentro desse sistema todo, de uma forma assim que a gente fica maravilhado com a quantidade de informações que reside ali. Então, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo bem curto para você. Cárie. Cárie, né? Sim. Por que ocorre a cárie? A gente vê aí bocas que, por exemplo, tem uma cárie apenas. Aí você vai lá e olha qual é o dente que deu a cárie. Né? Porque veja, se a gente participa de um mesmo hábito alimentar, se a gente participa de um mesmo cuidado bucal, com a higiene bucal, e com uma dieta alimentar que teoricamente ela está interagindo com você, por que só dá cárie em um dente e o outro não? Sim. Porque aquele dente ele está vinculado com alguma história de vida que você, por um processo qualquer na tua existência, você ativa o processo e ali naquele dente que está ligado com a história de vida dos teus ancestros, desenvolve a cárie. Porque veja o que acontece. O esmalte de dente, que é aquela estrutura periférica que quando a gente sorri aparece, que é a estrutura mais dura do organismo, ele tem memória através da composição de imbricamento dele. Tá? Ele tem ali uma estrutura que tem o DNA. E você, às vezes, pelo processo que você vive existencial, você ativa isso. Aquele DNA se afrouxa, que é o colágeno, porque o esmalte tem colágeno dentro da estrutura, ele afrouxa, afrouxando, fazendo com que as moléculas ali não fiquem tão imbricadas, penetra o micro-organismo e dá a cárie. Mas isso tem a ver com algo que você ativa. Sim. Basta ver o seguinte, tem pessoas que têm o mesmo hábito alimentar que a gente, vivem no mesmo contexto como a gente e não tem nenhuma doença na boca. Sim. Você pega os índios, por exemplo. Os índios são pessoas que no habitat natural deles não tem conflitos. Sim. Nós, que já vivemos dentro da sociedade integrados de uma forma diferente, nós temos conflitos. O que são os conflitos? Que são os fatores desencadeantes?
Os conflitos são todas aquelas informações que nos são passadas e que muitas vezes a gente não processa isso de uma maneira ideal. Que a gente gostaria que fosse diferente, né? Então, por exemplo, hoje eu gostaria de sair, eu gostaria que tivesse sol. Tá. E aí, o que que eu faço? Não tem, tá chovendo. Como que eu faço isso? Eu já saio de casa aborrecido, sim, chateado, né? E como vai ser o meu dia? Será que o meu dia vai ser positivo? Vai refletir esse estado. Isso, eu estou dando um exemplo bem simples, do sol e chuva, que as pessoas podem perceber, assim, a maioria da população reclama quando está chovendo. E se você analisar, a chuva é algo que lava, né? Chuva é algo que purifica, ela faz um bem assim, ó, para todo o planeta, né? E por que que nós que vivemos dentro desse contexto temos que reclamar da chuva? Sim, ela faz germinar a natureza. Exatamente, floresce. Olha quanta coisa nasce a partir disso, né? E a gente reclama da chuva. E que analogias a gente pode fazer conosco? Você falou da chuva, eu me lembrei, a chuva cai, faz crescer as plantas, digamos assim, né? A vida. Será que nós reclamamos um pouco disso, Mário? Olha, desse florescimento pessoal, interno? Ou será que isso está em alguma forma presente em nós por alguma memória? Com certeza, se a gente partir lá para aquele homem primitivo, a gente vai ver que ele vivia integrado com a natureza e ele não tinha conflitos. Sim. Ele talvez por uma questão existencial não vivia tanto tempo pela periculosidade do meio, né? Sim. Tanto é que o homem foi obrigado antigamente a se juntar em clãs para sobreviver. Porque um homem sozinho, lá naquela época, por exemplo, dos dinossauros, não sobrevivia. Sim. Ele foi obrigado a se agrupar. Nós, de certa forma, estamos agrupados, que é a sociedade. Sim. É o que a gente vive. Então, isso tem a ver com uma questão chamada de pertencimento. A gente pertence a isso. Só que, às vezes, a gente pode analisar assim, você gostaria que as coisas fossem diferentes, como eu estava citando anteriormente. Sim. Você gostaria que as coisas não fossem assim, fossem mais de um jeito que você enxerga. E num primeiro momento, a nível de consciente, você aprende a lidar com isso. Mas a nível de subconsciente, como que você trata? Sim. E você pode criar, através desse processo da não aceitação, um desconforto, que pode ficar gravado disso dentro de uma memória qualquer, e a vida passa a não ser tão gostosa pela forma com que você olha. E repercute no corpo físico em algum momento. Certamente, isso pode gerar doenças, inclusive, e uma série de outros fatores que podem vir pela frente. Tem um livro até chamado A Doença como Caminho, né? Isso. Fala exatamente disso, que ela mostra alguma coisa pra gente, a gente tem que buscar a origem dela, não só a consequência, mas a causa, não só o efeito. Eu estava anotando algumas coisas antes de vir para cá, a causa das coisas, depois ela repercute no físico. A origem das coisas, a alma das coisas, o lado oculto das coisas. E nós, no programa anterior, dissemos, né, que você iria falar um pouquinho sobre os dentes. Você falou um pouquinho da cárie, mas você comentou também, no nosso papo anterior, pessoalmente aqui, que o lado esquerdo da boca tem uma significação, o lado direito tem outro significado. Você pode resumir para a gente isso? Claro que posso, sim. Veja bem. Como o nosso corpo ele vem de memórias, essas memórias elas estão gravadas e a boca é um reflexo direto disso. Então, exemplo, você tem áreas da boca que estão ligadas ao clã. O que é o clã? O clã, quem dá origem ao clã, dentro das questões primitivas, é o pai. Então você tem um segmento da boca que ele está ligado ao pai, que é o lado direito aqui, tá? Você tem um segmento que está ligado à maternidade, que é o lado da mãe, que é o lado esquerdo. O que está ligado à mãe também? Está ligado à questão da casa, do cuidado da casa, dos filhos. E isso reflete, por exemplo, toda essa situação inferior do lado esquerdo. E já o lado do pai é o lado do trabalho, é o lado do movimento para fora que a gente diz, né? Porque um homem primitivo, ele caçava, ele era obrigado a sair de dentro de casa para buscar o provento para casa. E a gente faz isso hoje em dia, né? Inclusive as mulheres fazem isso hoje também. Muito. Houve umas inversões aí, mas que na nossa origem isso ainda está preservado. Então, por exemplo, o lado inferior do lado direito está ligado ao movimento para fora. Então, às vezes, o que acontece? Você consegue analisar uma cavidade bucal, uma boca, você consegue ver, por exemplo, se essa pessoa está com algum conflito existencial que está ligado ao trabalho, está ligado à casa,
se é algum conflito existencial que está ligado ao pai, está ligado à mãe. E isso permite que, às vezes, através de uma conversa e não só de um tratamento específico tradicional de dentista, que vai lá e faz aqueles procedimentos convencionais, você consegue remeter a pessoa a um estado que, às vezes, de compreensão de alguns fatos e de percepção, que ela mesma consegue promover nela uma leitura e uma ressignificação, se é que a gente pode dizer. Ou seja, você dá instrumentos para essa pessoa para que ela consiga olhar para a vida e para esses conflitos de uma forma diferente, trazendo uma paz interior e a partir disso, por que não, isentando ela possivelmente de doenças que poderiam advir a partir disso. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Quer dizer, a escrita divina, né? É maravilhoso isso. O Criador escreve em nós de várias maneiras, né? Aqui tem a nossa história, não é isso, Marcos? Sim. Na íris dos olhos tem a nossa Exatamente. história, na sola dos pés, a acupuntura detecta tudo isso. Exatamente. Né? Os nossos chakras, mas não sabia que a boca teria tantas informações assim. Tem, e você quer ver uma coisa interessante, Fernando? Olha a quantidade de informações que a boca capta desde o nascimento. Por exemplo, logo que você nasce, o que você precisa fazer? Respirar, chorar. Respirar é o primeiro digamos, a iniciação da vida. Sim. Assim como o término da vida termina pela respiração. Mas a partir disso você precisa se alimentar. Então, por exemplo, existe um chamado reflexo de peito, que no nascimento, se você coloca uma criança sobre o peito da mãe, instintivamente ela procura o peito para mamar. E essas informações já vão começar a ser geradas na boca, dando uma leitura do que a vida te mostra, do que você processa e do que você engole. Olha. Porque pode ver que a gente tem umas expressões, às vezes, vocês vão ter que me engolir. Sim. O que é esse engolir? Você faz uma leitura anterior na boca, no processo da informação que te vem, e você olha essa informação. Sim, e ela acontece por um processo, de certa forma, racional. Então, nem tudo é racional. Às vezes você tem que engolir as coisas e não querendo que aquilo aconteça daquela forma. Você é obrigado a engolir. Então, essas informações e a quantidade de vezes que você faz isso no teu dia a dia vai gerando uma sustentabilidade para o teu ser, que vai jogando você perante os obstáculos que a vida vai acontecendo de uma forma mais coesa, mais sólida, mais integrado com você. Então as crianças, por exemplo, que já começam a ter reflexos de deglutição alterado, os adultos que têm problemas bucais, de formação, de posição de dentes, algo parecido, podem estar tendo uma vida, às vezes, não tão equilibrada como deveria dentro da origem daquilo que você veio para ser. Isso é a base de tudo, pelo que eu estou entendendo, né, Marcos? A boca... A origem também, nós temos que estar conectados com a nossa origem, a nossa essência. Exatamente. E olha que só que interessante. A gente estudou até muito tempo atrás que a sustentação do corpo era dada pela coluna. Sim, sim. Sustentação é dada pela boca. Olha. Começa pela boca, à medida que essa musculatura ela vai se enrijecendo, vai se formando e as estruturas vão sendo formadas, você vai fixando o indivíduo perante a vida. Pode ver que a criança quando nasce, a primeira coisa que acontece ela tem a cabeça mole, que a gente diz, a cabeça não para. Sim. À medida que ela começa a firmar a cabeça, ela começa a ter uma noção espacial e vários aspectos vão acontecendo na sequência. Pode ver que ela aprende a sentar, ela aprende a engatinhar, ela aprende a ficar em pé, aprende a andar a partir do reflexo postural da cabeça. Então essas informações que são colhidas aqui são importantíssimas ao longo do desenvolvimento da vida. Poxa. Permanentemente, pode ter certeza. Até hoje, com a idade que nós temos, dependendo do que a gente tem que engolir ou não, sim, você tem o prazer da vida ou o desprazer, conforme a tua interpretação consciente. Sim. Lembrando que sempre tem junto, paralelamente correndo, o subconsciente, que grava às vezes algumas situações que nem sempre são as melhores possíveis. E é isso que precisa ser cuidado e tratado. Exatamente. E a terapia neural ajuda. Ajuda. Né? Com outras terapias aí que complementam os sistemas. Isso. Exemplo, aparelhos que você pode usar, redimensionar estruturas bucais, equilibrar a relação com os dentes, né? Fazer uma boa relação entre a forma com que você olha a vida, porque você não olha a vida de forma inclinada e nem quer de um lado, quer
de outro, você olha a vida sempre num sentido horizontal. E a boca deveria estar da mesma maneira nesse sentido horizontal, porque isso mostra o quê? Equilíbrio. Quando você transfere esse equilíbrio daqui para cá, você transfere para todo o resto do corpo, inclusive chegando até os pés. Obrigado, Mário. De nada. É que o nosso comandante ali está na hora. Muito obrigado a você, telespectador, pela companhia. Até o próximo Cá Entre Nós.